Estamos de volta para mais um Nolan Vlog e dessa vez trazendo mais um disco nacional e que pra mim foi muito marcante e tem muitos motivos pra isso. Sempre que eu digo, não é talvez o melhor disco que você goste, talvez não é o melhor disco considerado, mas pra mim ele tem um valor muito interessante aí. E vamos estar falando aí de nada mais nada menos que Oblast Blonde dos Titãs. Oblast Blonde dos Titãs. Que nome esquisito isso aqui. Mas esse disco é um disco maravilhoso. Os Titãs, assim, no auge da genialidade, eu diria. Genialidade. Eu sempre considerei os Titãs, assim, talvez, né, dos anos 80, o melhor grupo, a melhor banda. Talvez aqueles que tivessem a maior variedade de ideias, né? Por quê? Porque eram 8 caras, né? Cada um tem uma história, um estilo, cada um agrega de alguma forma pra banda. Então os Titãs era considerado aquela banda que você vai ouvir uma música experimental, vai ouvir um reggae, vai ouvir um punk, vai ouvir um som meio synth pop, vai ouvir um rap, sei lá, cara. Tem de tudo os Titãs. Isso que era a marca registrada dos caras. Eles não tinham um estilo definido. Talvez nos outros discos, né, que vieram depois, principalmente Titanomaquia, eles seguiram mais uma linha, digamos, grunge, que tava tendo na época, né? Mas não é o caso aqui. Até então, eles eram uma banda pop, realmente pop, né, pra todos os gostos. E olha aqui que capa bonita, que capa esquisita, contracapa e olha só que bonito, hein? Vou ver aqui. Olha, abre dentro. Meio que parte das letras, né? Parte das letras. Aí vinha também um encarte. Isso que era legal, né? Vem um... Opa! Vem um encarte aqui. Com as letras tudo colocada numa disposição aqui diferente, né? E também abre, ó. Os Titãs, o Oblast Blonde. Aqui, olha, viu? Ah, que cheirinho de vinil. Então esse disco aqui, ele tem algumas peculiaridades. Em 1989 também, ó, nos anos 80 ali, no final dos anos 80, muitos ótimos discos. E os caras realmente primando pela qualidade. Esse disco aqui foi marcado por ser talvez o disco mais bem produzido de todos os tempos até então. Foi produzido por um cara que talvez eu tenha entrado nesse lance de produção por causa dele. Todo o disco tava escrito produzido por Liminha. Produzido por Liminha. Liminha. Quem que é esse cara? Aí, eu vi que ele era o produtor, né, de quase tudo, né, do rock nacional dos anos 80. E ele também foi um dos integrantes dos Mutantes, cara. Acho que ele era baixista dos Mutantes. E ele chega até a tocar no disco acústico dos Titãs, né? Ele faz uma participação lá, tocando também e tal. E eu virei muito fã desse Liminha pelas produções. E esse disco, cara, eu lembro que na época a gente colocava na vitrola, no toca-disco na vitrola. E, cara, ele tinha um estéreo, ele tinha uma produção que era sensacional, cara. Era um negócio, assim, absurdamente incrível. E tudo nesse disco, cara, é altíssimo nível. A capa, segundo consta, eles não tinham um nome. E os Titãs eram muito loucos, cara. Os caras eram muito loucos, cara. Era só ver a cara do Arnaldo Antunes. Era um cara que não tava nesse mundo. Então, segundo diz a lenda, eles pegaram um monte de papelzinho, né, do jeito que tá aqui, e foram tirando. E começaram a colar e deu essa palavra esquisita aqui, Oblast Blonde. Aí tem uma outra lenda que diz que, na verdade, é por causa da introdução desse álbum. Que eles foram lá no Nordeste e conheceram uma dupla de repentistas, né, um casal de repentistas, Mauro e Quitéria. E faz parte da abertura e do fechamento desse disco. Então eles falam Oblast Blonde. Por quê? Porque eles inventaram um idioma. Então eu acho que essa teoria é mais plausível, né? Eles inventaram o idioma deles, então eles começam
a falar que eles estão, né, num lugar turístico, então eles conhecem pessoas do mundo inteiro. Eles vão pegando trechinhos de palavras de cada idioma e vão criando um outro lá. Tem a introdução e você vai ver que eles falam. A primeira coisa que eles falam é "Oh, bless, que blon", aí começa a inventar. Então esse disco aqui, cara, tem músicas maravilhosas, né? Não só na qualidade de gravação, de produção, mas a composição são muito boas, cara. Então, né, tem a introdução aqui do Mauro e Quitéria, aí tem Miséria, que foi um hit, né, que tem uma letra maravilhosa e sempre eles explorando um pouco mais, né, os recursos eletrônicos, né? Os recursos eletrônicos, assim, que ainda, né, foi muito forte, né, nos anos 80, mas não eram tão bem aproveitados. E eles resolveram aproveitar isso aí, então, programações de teclado, né, são coisas muito presentes nesse álbum, né? Aí tem o Camelo Dromedário, que é aquele reggae 4/20, entendeu? Aí tem Palavras, porque o Arnaldo Antunes já tava naquela de lançar livros, né, de poemas concretistas, então é muito louco isso daqui. Medo, que é um punk rock, vamos dizer assim, né, um punk rock muito bem produzido. Aí do lado B, aí tem talvez um dos hits definitivos dos Titãs, né, que é Flores, que também teve um clipe que eu lembro que a gente esperava os clipes passar no Fantástico. E o clipe, cara, é na onda dessa capa aqui, ó, só que com flores, né, então um lance meio psicodélico. Super produção. Os Titãs aqui entraram para um nível superior, cara. Aí o Pulso, aquelas viagens, né, do Arnaldo Antunes, aquela piração dele, que aqui ele vai fazendo um compilado aqui, né, das doenças, né? E no final, né, o pulso ainda pulsa, apesar de tudo, o pulso ainda pulsa, o corpo ainda é pouco para tanta doença assim, né? 32 Dentes, que já é um rockão mesmo, assim, bem na linha dos Titãs mesmo. Faculdade, que é aquele reguinho tradicional do Nando Reis. E aí vem a última música, né? Vem a última música que talvez a minha predileta desse disco, que é Deus e o Diabo. Muita gente, na época, ficava meio assim, né? Torcia o nariz, né? Por causa desses nomezinhos aí e tal. E, cara, a música é maravilhosa. A música é maravilhosa. Ela tem programações também eletrônicas. E ela faz uma jogadinha de palavras, assim. Cara, é muito bom. E muita gente ainda diz que esse disco meio que antecipou o que veio a ser chamado de Mangue Beat, um estilo aí que misturava a música popular brasileira com o rock e com batidas eletrônicas, né? Que teve aí como grande representante o saudoso Chico Science, né? E depois a Nação Zumbi. E o Paulo Miklos disse uma vez, né, que eles estavam fazendo um show em Recife e tinha o pessoal lá que começou o Mangue Beat, né? Fred 04, os próprios caras do Nação Zumbi, né, que vieram formar depois o Nação Zumbi. Então esse realmente é um disco à frente do seu tempo, cara. Era 89 ali, mas esse disco toca bem até hoje. Tanto que Flores, né, toda bandinha cover aí, todo som aí, né, tem que colocar. E todo mundo conhece. De trás pra frente, frente pra trás, todo mundo conhece e gosta. Ouçam da primeira até a última, sem intervalo. Quem tiver toca-disco, a experiência vai ser diferente. Eu não sou desses nostálgicos xaropes aí que fica, com vinil. É porque era o que eu tinha. Na época não tinha o CD, tava começando ainda, né, a ter CD, tinha uns CDs de música clássica, e era também, tipo, 10 vezes mais do que isso aqui. E o aparelho também era 20 vezes mais. E o fato também do álbum ter esse formato era um negócio lúdico, eu diria, né. E um detalhe que, apesar de tudo isso, né, dessa super produção, de todo esse requinte, foi o último disco dos Titãs com o Liminha. Porque no disco seguinte eles resolveram eles mesmos produzirem o álbum, né? Que foi o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E que ninguém se lembra desse disco, né? Deixar bem claro, ninguém se lembra desse disco. Mas esse, pra mim, foi assim, a obra-prima dos Titãs, a obra-prima do Liminha como produtor. E é isso aí. Se você conhece o Liminha, manda um abraço pra ele. Fala que eu sou um grande fã. E outro detalhe é que na versão em CD desse disco tem uma música a mais, chamada Natureza Morta, que é uma música também daquelas do Arnaldo Antunes, assim, completamente, né? Completamente. E agora eu não sei por que ficou de fora. Talvez seja porque
A venda de CD tava no início e tinha que ter um atrativo, porque o CD perdia muito, né, no lance dos encartes, né, da parte gráfica e tal. Não sei porquê, não sei porquê. Acho que caberia, assim. Eu já vi discos de vinil com muito mais duração, né? Vai entender, né? Comprei esse disco sem saber, sem ouvir nenhuma música. Por quê? Porque os Titãs lançavam um disco, cara, você podia ir comprar, que era coisa boa. Esse disco aqui entrou no ranking, né, acho que da Rolling Stones, entre os 100 maiores álbuns da música brasileira, e esse disco tá no meio. E realmente, cara, muita gente vai falar que o Cabeça Dinossauro é melhor, que o Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas é melhor. São clássicos, né? São clássicos do rock nacional. Mas esse aqui é superprodução. Esse aqui os Titãs entraram num outro nível, cara. Isso aqui é disco exportação, vamos dizer assim. Então, meus queridos amigos e amigas, o Blask Blom. E aí tem, né, a vinheta final, né, da Mauro e a Quitéria. Então você vê que é uma gravação que realmente... eles estavam passando por lá e viram e gravaram. Numa época que não tinha celular pra gravar, né, meu irmão? Né, lembra disso, os caras andavam com um gravadorzinho com fita. Então, isso aqui é uma obra-prima, eu diria que é uma obra-prima. E um disco que eu me lembro, indo na loja, comprando disco, chegando em casa. E aquela experiência que as pessoas não têm mais hoje, de colocar a primeira música sem saber, sem conhecer, sem ouvir, começar a ouvir e ter aquela, né, virar o disco, ouvir. Então tinha um contexto, tinha um ritual, tinha tudo, cara. E eu era um pequeno adolescente, amante de música. Então é isso aí. Titãs, O Blask Blom, de 1989. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, dá um joinha lá para ajudar a gente, se inscreve no canal, que vai ser muito bem-vindo. Se você tá inscrito no canal El Punisher, se inscreve no canal Nolan Music, que é lá onde eu posto a maior parte dos meus trabalhos. Segue a gente aí no Instagram, que tem bastante stories, bastante coisa legal aí. Vai estar aparecendo aqui. Se não aparecer, é /Nolan Music pra tudo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.